Olá, boa tarde, um bom domingo para você, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Hoje a gente vai trazer a participação de um dos grandes jogadores da história do futebol goiano. Ele brilhou com a camisa do Goiás, fez parte do time que entrou no Campeonato Brasileiro em 1973. A sua carreira foi brilhante. Teve atuação como dirigente do Goiás e tem uma atuação destacada como jurista, como vice-presidente da OAB Goiás. Ele vai contar a sua história. Hoje vamos tabelar com Macalé. Tudo bem, Macalé? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Uma alegria estar com você. Quem é Macalé? Macalé é nascido em Goiânia, tenho orgulho de ser goianiense. Joguei futebol, comecei no infantil do Goiânia, mas aos 12 anos eu fui para o Goiás, juvenil do Goiás. E na minha casa, a condição de eu poder jogar futebol era que sempre estudasse. E daí foi a minha vida, um menino feliz em Goiânia, né? Que tive o privilégio de chupar as gabirobas, onde é hoje a Praça Tamandaré, a melhor gabiroba de Goiânia, era lá. Tive a alegria de nadar no Córrego Botafogo, aqui próximo. Tive a alegria de vir catar veludinho na Vila Nova. Tive a alegria de conviver e de ver o início de Goiânia, que hoje é uma metrópole extraordinária. Está com quantos anos, Macalé? Estou com 66 anos. 66 anos. Filho da Dona Maria Rodrigues? Não, é. Quem é a Dona Maria? Minha mãe é Dona Marinha, mais conhecida Dona Marinha, né? Nasceu em Goiás. E já com a idade avançada, ela optou para ter uma atuação no campo social. Então, minha mãe foi uma das fundadoras das voluntárias de Goiás. Ela trabalhou há muitos anos como voluntária lá no antigo Abrigo dos Velhos, que hoje é da Sagrada Família, e ela foi, por algum tempo, por muito tempo, presidente da Associação dos Idosos do Brasil. Ela já está com quantos anos? 90 anos, completados sábado passado. E pelo que eu fiquei sabendo, ela é muito atuante, muito elétrica, muito lúcida, está por dentro de todos os assuntos, é por aí? É verdade. A minha mãe, todo o assunto que você chegar para conversar com ela, com 90 anos, tem uma paixão danada pelo Goiás. Ela reza pelo Goiás? Reza pelo Goiás. E quando o time está ruim, que não tá embalando, eu falo só a reza da minha mãe para ajudar. E eu tenho certeza que as rezas da minha mãe têm ajudado o Clube Esmeraldino. Quem foi o senhor Geraldo Casimiro? Meu pai era mineiro, de Patrocínio. Ele veio para Goiânia, ele era alfaiate, ele veio para Goiânia para exercer a profissão dele, alfaiate, e jogava futebol. Meu pai jogou futebol no Goiânia e jogou também no Goiás. Seu pai era bom para fazer um terno, para fazer uma calça? Dizem as pessoas mais antigas de Goiânia, né, que naquele tempo não existia essa forma como tem hoje de comprar a roupa, a calça, né, o terno pronto. As pessoas mais antigas dizem que efetivamente o melhor corte era do Geraldo Casimiro, que tinha um slogan, que era Geraldo Casimiro não promete, faz. Que legal. É verdade. Antes eu queria saber quem é a Tânia. A Tânia é minha irmã, mais velha. Eu sou o mais velho, né? E das mulheres, ela é mais velha. Ela formou curso superior na área social, ela é assistente social e já está aposentada. A Mara? A Mara é administradora de empresa, ela é funcionária pública estadual e é a mais nova das 3 irmãs. Maria das Graças? Maria das Graças, ela é professora, funcionária também já aposentada da Prefeitura Municipal de Goiânia. É verdade que o futebol era um incentivo do seu pai e o estudo o incentivo da mãe e você conseguiu agradar os dois? É verdade, porque a condição sine qua non, a condição principal era essa. Eu poderia jogar futebol desde que estudasse. E o que foi bom na minha formação foi que meu pai também teve a possibilidade de me dar condições para estudar nas melhores escolas de Goiânia. Para se ter uma ideia, eu estudei no Instituto Araguaia,
fiz o primário no Instituto Araguaia, e lá eu estudava o filho do governador do estado de Goiás. Ó. Então, essa a formação que eu recebi. Ele investia os recursos que ele tinha na educação, Na de educação. vocês quatro. Tudo. Por isso que ele teve, e naquela época não era fácil, né? Chegar ao nível superior era muito difícil. No entanto, ele teve o privilégio de ter todos os filhos formados em curso superior. Foi ele que te levou para jogar no Goiânia? Não. Porque na minha época de garoto, o Goiás era a quarta ou a quinta equipe de Goiânia. Era o Vila Nova, o Atlético, o Goiânia, na ordem, iam variando, né? Ia variando essa ordem. Mas o Goiás era a quarta equipe daqui. E às vezes, tinha determinada época, tinha um Sírio-Libanês, que às vezes ainda ficava na frente do Goiás. Então, eu acho que o Goiás naquela época acho que nem tinha 33 torcedores, né? Acho que nem os 33 ele tinha. Mas tinha um detalhe. O juvenil que jogava mais bonito do Goiás teve uma tradição de jogar, tecnicamente, ser um time bonito, né? Até o profissional chegou a esse ponto. O juvenil era o melhor daqui. Então eu saí do infantil, que era 11 anos para 12 anos, e fui para o juvenil do Goiás. Então eu saí do Goiânia, que estava entre os três, e fui para o que era um dos piores, que era o Goiás. O que você imaginava com essa troca? De ter mais oportunidade? O ambiente também. O ambiente favorecia. O Goiás, no juvenil, a categoria de juvenil, também tinha vários estudantes que também já estudavam. Juvenil, naquela época, era Naquela até que época, idade? começava a 14. 14, né? Tanto é que quando eu fui para o Goiás, como eu tinha uma estatura boa, eu fiquei 2 anos, e foi uma vantagem para mim, eu só podia treinar, eu não podia me inscrever, porque eu tinha que chegar a 14 anos. Quando eu cheguei a 14 anos, onde os outros começavam a treinar, eu já estava preparado para poder jogar. Então, com 14 para 15, eu já joguei no Juvenil do Goiás. Sempre de zagueiro? Joguei, era meio de campo. Meio de campo. Não teve outra posição, não? Eu, quando fui para o Goiás, no início, eu falo muito isso, hoje é um médico ortopedista, João Meira, ele era um lateral do Juvenil, titular do Juvenil. E ele treinava forte, ele era muito forte. E aí eu treinava sempre de ponta esquerda, porque eu treinava, como eu tinha idade mais baixa, eu só treinava um pouquinho só, né? Mas como eles achavam que eu tinha algum talento, então eles queriam me segurar no Goiás. Isso era o Valdemar Silva. Aí me punha para treinar e tal, e sempre me punha para treinar na ponta, em algum lugar assim, para que eles não me machucassem. Quer dizer, eu já tinha uma proteção, já recebia essa proteção lá, né? Só que na época de juvenil eu já comecei a jogar de volante e depois fui para a zaga. E em relação a conciliar com o estudo, como é que era? Porque é difícil, né? Por exemplo, hoje, às vezes, a desculpa do jogador de futebol para não estudar é porque não dá tempo. É verdade. É treino, é concentração. Como é que você conseguia conciliar isso? Aí você está dizendo já na época de profissional? Já. Isso. Na época que estava projetando do juvenil para lá. Os horários dos treinos, né, a gente fazia uma forma de compatibilizar o horário do treino com o horário da escola. Então, nunca o futebol me atrapalhou de estudar. Nunca. Todo o período lá. E eu tive um período que eu saí daqui de Goiânia, em 1979, joguei no 15 de Piracicaba. E chegando no 15 de Piracicaba, eu fiz vestibular para Educação Física e passei. Então, mesmo sendo atleta profissional, jogando no Campeonato Paulista, eu não deixei de estudar. Não era o curso que eu achava que no futuro eu poderia ser apenas professor, mas era o curso que dava para compatibilizar. Então, eu fiz Educação Física lá, faltando quase menos de um ano para concluir. Eu voltei para o Goiás, foi em 73, quando o Goiás já tinha certeza que ia participar do Campeonato Brasileiro. Eu pedi até a transferência, mas fiz vestibular para Direito e não voltei mais para concluir o curso de Educação Física. Então, você quase concluiu a Educação Física? É verdade. Aí depois foi para o Direito? Fui para o Direito. E a Educação Física não era... eu acho que não era. O meu era Direito, realmente. Daqui a pouco você vai contar dessa passagem sua pelo
pelo 15 de Piracicaba e também toda a sua trajetória dentro do Goiás. O Goiânia, você disse, só foi um pouquinho, né? Só um pouquinho. Não deu, Não. deu nem tempo, não, Não, né? não dei tempo. Isso foram só esses 2 times na carreira? Times. E era interessante porque lá eu nasci, eu fui criado no bairro Popular. E 90% dos garotos do bairro Popular eram torcedores do Goiânia. E daqui a pouco também você vai responder a pergunta na marca do pênalti. Você era bom de pênalti, Macalé? Mais ou menos. Mais ou menos. Daqui a pouco você vai ficar na marca do pênalti no final do programa, a pergunta mais difícil do programa. Ela acontece no final. Você não sabe, mas quem está em casa fica sabendo agora. Em 2010, o que te fez renunciar dos cargos de diretor de futebol e de primeiro vice-presidente do Goiás? Daqui a pouco, Macalé na marca do pênalti. Alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, vem pra cá você. Venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem um móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço. Qualidade e montagem grátis e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. De volta aqui no Tabelando, lembrando que o nosso programa tem o apoio dos produtos 3A. Se você precisa de produtos de limpeza para sua casa, para o seu carro, procure a 3A. Se é 3A, você pode confiar. Lá também tem embalagens, tem tintas, massa corrida, enfim, vários produtos da 3A Química, com uma super loja na Avenida Perimetral Norte. Estamos tabelando com Macalé, ex-jogador do Goiás, ex-jogador do 15 de Piracicaba e ex-vereador de Goiânia. Como é que foi sua carreira política, Também. Macalé? Pois é. Eu sempre gostava de política internacional. Porque eu sou de uma geração da época da Guerra Fria, né? Entre o capitalismo e o comunismo, Estados Unidos e União Soviética. Então eu gostava de ler a respeito daquelas histórias. Você estava mais para a esquerda ou para a direita? Eu tinha curiosidade, eu queria entender como é que era aquele mecanismo. Então eu lia de um lado e lia do outro, sabe? Eu não tinha uma definição de direita ou de esquerda. Ou de socialista ou capitalista? Socialista ou capitalista, né? Não tinha. Eu interessava, gostava, né? Por isso. A minha geração, quer dizer, aquelas pessoas que estavam em volta, o assunto, a gente discutia esse assunto, cada um tinha a sua tendência. Então eu venho dessa geração. Que época, mais ou menos? Final da década de 60? 60 para 70, Era uma época turbulenta na política. É verdade. Você estava a favor de quem? Da democracia? Da democracia, sem dúvida, sem dúvida. E você ingressou na política naquela época? Na época, é verdade. Em que partido? Eu fui, em 1976, quando eu me candidatei pela primeira vez, eu fui candidato pela Arena, que era o partido do governo. Do governo. E tão logo houve a abertura política da época, eu me filiei ao PMDB. Aliás, eu fui o único vereador de Goiânia que saiu da Arena, da situação e fui para a oposição. Porque na época, quando se criou, era MDB que depois criou o PMDB, Arena e o PDS. O governo fez isso exatamente para poder tirar da oposição vários parlamentares para trazer para a situação. Isso. E conseguiu levar dos vereadores 7 para o PDS, que era a antiga Arena. E eu fui para o PMDB, o único vereador que deixou a situação para ir para a oposição. E que defendia a abertura política. A abertura política, né? E tal, por questão de convicção, é isso.
Sua primeira candidatura, você era jogador de futebol. Jogador de futebol. E isso te ajudou a se eleger? Ajudou sim. Teve quantos votos? Eu não, 2000, na época era, 2000? Goiânia era pequeno, 2000 e poucos. Tinha votos. algum slogan especial? Vote, Não tinha. vote no Macalé, o zagueirão do Goiás, para defender tinha, você. Não tinha muito disso. E eu tive uma preocupação quando eu fui para o PMDB, porque como jogador de futebol eu obtive os votos, e eu imaginava, eu tive 2.200, parece que 2.200 votos, eu imaginava, se eu for candidato à reeleição, você imagina se eu não tiver 500 votos, então votar em mim porque eu era jogador de futebol. Essa preocupação eu tive no início do mandato. Por isso é que eu trabalhei tanto. O que ocorreu? Fui para o PMDB, na eleição já no PMDB, tive mais do que o dobro, quase 5 mil votos. Na reeleição? Na reeleição. O que demonstrou que eu saí do partido do governo, com a estrutura toda que o governo tinha, e era bom lembrar que nós estávamos um regime de exceção, em plena ditadura, né? Por isso a preocupação das pessoas dizerem para mim como é que eu, num regime daquele, eu corro o risco de ir para o PMDB, onde na época caçou o Íris Rezende, e, né, caçaram vários parlamentares, mas era questão daquilo que eu estava dizendo, que eu gostava de política internacional, e eu tinha uma direção, eu tinha um caminho a seguir, né? Então, eu fui no PMDB, fiquei feliz, porque eu demonstrei que jogando futebol eu tive 2.000 e poucos votos, e eu já tinha parado de jogar futebol, eu tive quase 5 mil votos. Alguma coisa, efetivamente, eu pude construir nesse primeiro mandato. 76 a 88, 88. Né? 12 anos. O mandato era de 6 anos. De 6 anos, E o que você fez de bom? Eu ocupei os principais cargos na Câmara Municipal de Goiânia. Eu fui presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Fui vice-presidente. Fui presidente da Câmara Municipal de Goiânia. Tive a alegria de apresentar projetos de construções de escolas, onde eu pude homenagear os meus professores, aqueles professores do início de Goiânia, como, por exemplo, Moacir Mocar Brandão, que até me incentivava a jogar futebol, era meu professor de matemática do liceu, Dona Maria Camargo. E assim os professores, a cada escola que o projeto era meu, eu escolhi um nome de um professor para homenagear essa escola. Centro de Assistência Integrada, CIAMES, do Jardim América, do Parque Amazônias, postos de saúde, que naquele tempo era uma dificuldade enorme também, mais na região sul, tive a oportunidade de realizar o trabalho nesta área e na área esportiva também. Campos de futebol, ligado a toda essa área de atividade esportiva, foi que fez, inclusive, que meu trabalho na Câmara fosse reconhecido quando eu já não era atleta profissional. E você também se candidatou a deputado estadual? Na época, quando eu fui candidato a deputado estadual, a bem da verdade, ainda era no período da Arena ainda. Nós jogamos fora do estado, quando eu cheguei, meu pai que me surpreendeu dizendo, você está na lista dos candidatos a deputado. Como eles não tinham nomes de prestígio, aí colocaram, mas eu sem nenhum empenho, não fui a lugar nenhum, não andei atrás disso e tal. Foi apenas um registro que passou, porque a gente primeiro, não tinha tempo e outra coisa, foi alguma coisa mais ou menos imposta, né? Então, não era do meu desejo, não empenhei, aliás, quase que eu nem lembro disso. A carreira política, você deu uma pausa ou desistiu? Não faz mais? Teve um período em que a política ficou um tanto quanto desmoralizada como está agora. E eu ainda tinha meu pai que era meu pai era muito político, acho que meu pai era até mais político do que eu. E foi um período em que todo mundo dizia que todo político era ladrão. Aquilo me incomodava, porque se eu estivesse num recinto, alguém falasse isso, mas você disse isso, você me conhece? Onde é que eu furtei alguma coisa? Não, mas você, Macalé, todo mundo te conhece. Mas aquilo me incomodava. Incomodou tanto que fez com que eu desencantasse. Porque nem todas as pessoas são iguais. Não existe como a sociedade viver sem política. Agora, era um período ruim, foi um período horroroso, né? Isso me
me machucava, porque eu nasci aqui em Goiânia, todo mundo me viu nascer aqui, todo mundo me conhecia. Por isso que falavam assim, não, você nós te conhecemos. Né? Mas aí acabei me desencantando. E vamos mostrar agora algumas fotos da sua época de jogador de futebol nos times que você passou. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela, nas fotos do Macalé. Olha aí, Goiás. Você lembra desse pessoal aí, ó? Olha o Lincão ali. Alexandre, Alexandre Wagner, Matinha. Isso aí é o início da década de 70, né? 70. Isso aqui é no campo, na Gávea, no Flamengo. Do Flamengo. Vocês foram jogar lá? Nós fomos jogar lá. 73. Ulisses, Paguete, Lincoln, Hertz, Elinho Ventania. Próxima foto. Goiás também. Esse já no Serra Dourada. Esse time já é mais 80. Quando eu estava encerrando. Porque o Gilson Jader foi quem me substituiu. Eu parei de jogar, inclusive no meu partida. O Gilson é ali do seu lado, né? Meu lado, na partida que eu fiz de despedida, que foi contra o Grêmio, eu joguei 20, 25 minutos, eu saí e o Gilson assumiu a minha camisa. Ali é o massagista Pelé? Pelé, saudoso Pelé, do lado dele, magricelinho, Cacau, Carlos Alberto, Luvanor. Próxima foto. Goiás. Esse é um time primeiro campeão na história do Goiás Esporte Clube. Primeiro ano que eu joguei um campeonato goiano de profissional. Primeiro título. Fui campeão. E com muita alegria, porque tem duas alegrias. Você está ali do lado do goleiro? Aqui. Não, está embaixo, embaixo aqui, né? Aqui. Embaixo do goleiro. O Fernandinho, o Brandão, o Afonso. Hoje o Fernandinho, que infelizmente faleceu, o Afonso também faleceu. E em cima está o Joel, o Eurípides, o Dias, o Baltazar, o Índio, o Japonês e o Paulo Lázaro, que eu substituí. Eu vi, assim como o Gilson Jader me substituiu, eu entrei no lugar do Paulo Lázaro. Paulo Lázaro, que era o treinador, eu substituí. Ele parou de jogar e eu entrei no lugar dele. Próxima foto. Esse é um dos jogos do Serra Dourada, o Serra Dourada lotado, então a gente não sabe, porque naquele tempo o Serra Dourada ficava lotado sempre, né? Você ali sorrindo. Pois é. O Amauri, que era um goleiraço, o Triel, o Nonoca, lá na lateral esquerda, perto do Matinho, do Alexandre, o Robinho, o Valdir, o Rinaldo. Próxima foto. Aí antes e depois, né? Próxima foto, tem mais... Aí na seleção goiana, né? Esse é uma foto que eu também tenho essa foto e guardo com um carinho especial, porque eu, como goiano, eu sou bairrista. Jogando no Estádio Olímpico, eu tinha um sonho de Goiânia e de Goiás ter um grande estádio. E esse momento aí eu me emocionei, porque nós jogamos a partida contra Portugal, ganhamos de Portugal, e eu cheguei a ter eu entrei no campo alguns segundos, eu tive que respirar fundo de emoção de ver que na minha cidade, no meu estado, na minha cidade, eu tinha o Serra Dourada, que era o estádio mais bonito do Brasil. Tem mais? Aí o 15 de Piracicaba. Esse no 15 de Piracicaba, que à época era da divisão especial do Campeonato Paulista, né? Era um time que tinha um poder financeiro muito forte. Divisão especial ou primeira divisão? Primeira divisão. Primeira divisão. Jogávamos como Santos, Palmeiras e tal. Você jogou contra o Pelé? Várias, joguei contra o Pelé. Dá trabalho mesmo? O melhor jogador do mundo, sem história, né? E o estádio também, Piracicaba, seu Barão de Serra Negra, todos os jogos lotados dessa forma. Tem mais? Outro do 15 de Piracicaba. 15 de Piracicaba. 71. Isso. Próximo. É isso aí, né? Então daí, 15 de Piracicaba. Como é que era jogar contra o Pelé, Macalé? Eu digo que eu fui muito feliz jogando contra o Pelé. Porque eu brinco com meus colegas, né? Eu tenho vários amigos, principalmente os vilanovenses. E eu falo, eu tenho um troféu que não dá para pegar e não se vê. Que é, jogando pelo Goiás, ter jogado várias vezes contra o Santos de Pelé e nunca perdi uma vez aqui.
Aí quando alguém fala, não, olha na estatística, se você achar lá que eu perdi uma, você me fala, né? Que é evidentemente, é uma brincadeira, o esporte é bom, é por isso, né? Então, talvez o meu estilo de Você jogar... estava naquele 4x4, né? O 4x4 eu não joguei. Não jogou. Eu estava contundido, me ofereci para jogar, mas aí eu estava lá em São Paulo, não joguei. E quanto o Santos eu fui muito feliz, né? Jogando quanto o maior jogador do mundo, pelo 15 também. Também? Você nunca perdeu o Pelé? Perdi. Perdeu? Perdi na Vila Belmiro. Perdi uma de 6-2, mas o resto eu empatei e em Piracicaba a gente ganhava. Era uma questão de sorte, né? Evidentemente só podia ser isso, né? Porque atleta como o Pelé jamais existirá. Ele é o maior de todos os tempos, Todos na os sua opinião? tempos, sem discussão. Sem discussão, não tem. Olha que eu joguei contra grandes jogadores, Zico, Roberto Dinamite, Leivinha, os grandes jogadores, Pedro Rossi, os grandes jogadores do futebol do Brasil, eu joguei e marquei. Agora, o Pelé é uma distância enorme, não dá para discutir. Exclui o Pelé e discute o resto, não tem como. É isso aí. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais da sua carreira. Também quero saber da sua trajetória aí na OAB. E ainda hoje, o Macalé vai responder a pergunta na marca do pênalti. Em 2010, o que te fez renunciar dos cargos de diretor de futebol e de primeiro vice-presidente do Goiás? Daqui a pouco, Macalé na marca do pênalti. Agora é hora, oi de alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem o móvel na medida e maior variedade. Do modo simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço. Qualidade e montagem grátis e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório, é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Olá, estamos de volta, batendo esse papo legal aqui com o Macalé, ex-jogador do Goiás e membro da OAB, né? Você é vice-presidente, né? Vice-presidente. Qual é a sua história com a OAB, Macalé? Como eu tive sempre uma preocupação, porque eu jogava e estudava, eu tinha uma grande preocupação com o atleta profissional, com o futuro do atleta profissional. Tanto é verdade que eu fui o fundador e o primeiro presidente da Associação dos Atletas Profissionais de Goiás. Esse trabalho que eu desenvolvi aqui me levou a ser membro do FAAP, Fundo de Assistência ao Atleta Profissional em Brasília. Eu representava o Ministério da Educação, nomeado pelo então ministro Marco Maciel, que foi vice-presidente da República. Esse fundo era composto do Ministério da Previdência, Ministério do Trabalho e Ministério da Educação. Eu era o representante do Ministério da Educação nesse fundo. Privilégio de Goiás, eu acho que é uma distinção para o estado de Goiás. E nós trabalhamos muito lá, que acabou culminando com a Lei Zico, com a própria Lei Pelé. Foi um trabalho que nós desenvolvemos através dessas nossas entidades de classe. Posteriormente aqui, eu fui presidente da AGAP, Associação de Garantia ao Atleta Profissional, que fazia essa entidade, principalmente. Nós distribuímos bolsa de estudo para os melhores colégios de Goiânia para os atletas de futebol que quisessem estudar. Legal. Que eram os 2 colégios, era o Colégio Cário Chagas e o Colégio Objetivo, que estudava as pessoas de poder aquisitivo alto. Nós dávamos bolsa via Ministério da Educação a quem quisesse fazer um curso médio
de qualidade nessas escolas, que na época eram as duas grandes referências aqui. O que ocorreu? Que alguns que em via de profissionalização não foram bem no futebol, e de vez em quando alguém me agradece, foi fazer depois uma faculdade, foi ter um outro trabalho. E eu fico feliz quando alguém encontra, olha, eu estudei com aquela bolsa e por isso hoje eu sou médico, eu sou engenheiro, isso me dá uma alegria muito grande. Então eu passei por essa etapa, por esse ambiente, né? E depois, como advogado, evidentemente, já ligado nessa área de política, e quando eu afastei da política partidária, eu já fiquei na política da OAB, entrei na OAB. Então eu tenho 3 mandatos, né? Fui conselheiro, e hoje eu tenho a honra de dizer que eu sou o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Goiás, e já fui coordenador do Conselho Federal em Brasília, da área de esportes, também. Pensa em um dia ser presidente da OAB, não? É um sonho, não? Eu acho que eu me sinto privilegiado de ser o vice-presidente da entidade de maior respeitabilidade no país. A classe advocatícia, a história da OAB para a democracia do país, e eu não canso de dizer que a OAB é um facho de luz na história geral da democracia brasileira. Sem a OAB, eu estou convencido que nós não teríamos a democracia nesse país. E é uma entidade que deixou, ao longo do tempo, já há muito tempo, deixou de ser apenas uma entidade ou uma instituição congregadora, que congrega os advogados. Ela hoje é um patrimônio da sociedade brasileira. É uma responsabilidade enorme ser membro de uma diretoria como sou, mas é uma honra prestar um serviço relevante que a Ordem presta à sociedade brasileira. Existe um colega seu, né, que já foi presidente da OAB, que recentemente assumiu um posto importante no futebol brasileiro, que é o Miguel Cansado, que passou a ser membro do STJD. O que você achou, Macalé? Fiquei feliz, né? O Miguel, nós fomos conselheiros juntos, depois ele foi presidente da nossa seccional, hoje é diretor tesoureiro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o Miguel, e com muita alegria ele assumiu esse cargo de maior relevância no esporte brasileiro. Agora eu queria falar um pouquinho da sua participação política dentro do Goiás. Começando de 99, ou antes de 99, você teve alguma participação em diretoria? Não. Foi a partir de 99, né? Isso. 99 você foi diretor de futebol? Diretor de futebol. Assumiu, se eu não me engano, aí você me corrija, depois que o Goiás tomou de 5-3. Isso. Foi? Tive que assumir à noite. Naquela mesma noite eu tive que... Ganhávamos de 3-0 e tomamos de 5. Isso. E perdemos de 5 para quem? Pra Vila Nova. Você imagina o clima, né? Quer dizer, ganhar do Vila Nova, eu que tenho vários amigos hoje atletas, nós estávamos conversando aqui antes, né? Que nós somos apenas adversários e eu tenho a alegria de dizer dessas pessoas, né? Mas eu dizia, ganhar do Vila Nova, acho que não teria coisa mais gostosa que tem, era ganhar do Vila Nova. Mas em contrapartida, eu acho que não tinha o trauma maior do que perder também para o Vila Nova, né? Que era aquela rivalidade, na época uma rivalidade até sadia, né? Naquela rivalidade. Então, a gente entrava em campo com medo. Primeira preocupação é não perder para o Vila Nova. E segundo, se ganhar, que coisa extraordinária. Aí o Goiás ganhando de 3-0 no primeiro tempo, tomou de 5, né? No segundo tempo. À noite eles me chamam no Goiás, porque aí você imagina como é que foi, como um terremoto, né? A estrutura do Goiás toda. E tive que assumir, como nunca fugia a responsabilidade quando Você sou já chamado. era conselheiro? Fui conselheiro há vários anos, fui conselheiro vários anos no Goiás. E no momento de dificuldades daquela, o Hélio dos Anjos era o treinador, já tinha pedido, já ia jogar a toalha, né? Aí fui conversar com ele para dar um tempo para nós, ele com a cabeça quente, ele estava
transtornada, bem da verdade é essa. O Hélio talvez deve ter sido uma das derrotas que mais tem me incomodado. Eu não acompanhei depois a trajetória dele fora, mas eu tenho certeza que ele nunca esquece disso, tal, o estado emocional que ele ficou. E eu pedi para ele que nós poderíamos construir junto, reconstruir aquele momento. Fiquei devendo até essa fineza a ele, né? Não, eu vou ficar junto com você. E o próximo jogo nosso era quarta-feira na Vila Belmiro contra o Santos. Aí nós fomos para lá e falei, só que eu quero que, então logo você termine sua palestra, eu preciso de 20 a 20 minutos. Eu preciso contar uma história para esses rapazes que às vezes eles não sabem. E mostrei a história, como é a história do Goiás, o que era o Goiás. E hoje que eles vestiam aquela camisa, o que tinha de história atrás daquela camisa. A tradição que tinha atrás daquela camisa. E a imprensa paulista desceu, porque ia ser goleado do Goiás, né? E nós desclassificamos o Santos, que era na Copa do Brasil. E na época o Leão era o treinador. Nós tiramos o Santos na Vila Belmiro da Copa do Brasil. E na sequência aí o Goiás teve a Série B e o Goiás foi campeão. Aí tem aquela estrelinha lá de campeão. Você foi diretor de futebol durante toda a competição? Aí eu fiquei até no final. E 2000? Aí não? Não. 2000... Você saiu? Saí. Por quê? Não, eu acho que os momentos de dificuldades, aí ficam poucos. Aí quando a coisa começa a fluir, começa a andar, aí aparece muita gente. Então, acho que era o momento de recuar e deixar que a coisa fluísse e andasse normalmente. Fico feliz de ter... Você entrou naquela época, em 99, no lugar do Raimundo Queiroz. Do Raimundo Queiroz, exatamente. O Raimundo saiu. Saiu. E aí depois ele voltou. Depois voltou. Em 2003 foi a mesma coisa. Você entrou no lugar do Raimundo. O Raimundo, isso. Entrou no lugar do Raimundo. Eu me lembro, parece que em 2003 ele teve uma discussão com um jogador, teve algum problema com um índio, parece, um zagueiro, né? Ele saiu, aí você entrou de novo em 2003. Era sempre assim. Aliás, assim, vamos deixar bem claro aqui. Toda vez que o Goiás me chamou foi só em crise. Nunca que a coisa estivesse calma, que eu tivesse sido chamado. Chamado, quando eu estou dizendo, é o seguinte, como dificuldades que o clube viveu, na época que eu era agente público, político, né? Dificuldades internas. Quando me chamava, eu sabia que tinha uma dificuldade interna. Então, eu atuei em vários campos em benefício do Goiás. Os que são conselheiros mais antigos sabem disso. Ao ponto de aquele terreno que tem lá em Aparecida, não sei se você conhece aquele centro de treinamento Coimbra Bueno. Isso. O Goiás, por má informação, na reunião do conselho, ia abandonar aquela área. Como eu tenho uma chácara a menos de 1.000 metros dali, eu falei que eles estavam equivocados. O que eles fizeram? Passaram toda a responsabilidade, porque aquilo tinha sido uma doação pelo município de Aparecida e havia uma ação de reintegração de posse, porque o Goiás não ocupou conforme era estabelecido, não cercou, não tomou posse daquele terreno. E aí delegaram competência a mim para que trabalhasse isso. Fui a Aparecida, liguei para os conselheiros, um doou a cerca para colocar em volta, eu doei as traves, o Júlio César Costa doou o poço artesiano, e por isso não perdemos aquele terreno que hoje é um patrimônio extraordinário do Goiás. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre essa questão política dentro do Goiás, a eleição que você disputou e perdeu, e depois a eleição que você disputou como vice e ganhou. E daqui a pouco também, Macalé vai responder a pergunta na marca do pênalti. Em 2010, o que te fez renunciar dos cargos de diretor de futebol e de primeiro vice-presidente do Goiás? Daqui a pouco, Macalé na marca do pênalti. Produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte.
3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem um móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço, qualidade e montagem grátis, e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório, é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Estamos de volta tabelando com Macalé, ex-jogador do Goiás. Macalé, me diga quem é Neuza Leonel. Pois é. Neuza é minha esposa, a quem eu devo muito. Porque com a minha atividade de atleta profissional, de político, a Neuza cuidou e educou as minhas filhas, que para mim é uma alegria enorme. Eu devo tudo isso a ela. Que ela que segurou, né, as pontas, né, nessas atividades, e até hoje é assim, porque as minhas atividades agora, viajo muito, e mesmo assim a atividade da ordem, a minha atividade profissional. Então eu devo tudo do que eu tenho de mais precioso, que a minha família, eu devo a ela. Quantos anos já de casado? 39 anos. 39. É. Parece completar 40, 40 né? 40 já. É. Seguindo falando das mulheres da sua vida, quem é a Kellen? A Kelly é a minha filha mais velha, é que nasceu primeiro, né? Então, foi a primeira neta, né? Então, foi uma alegria quando chegou para a nossa família. Hoje, um carinho e com que ela dedica a todos nós. Então, é uma alegria para todos nós, temos a Kelly. Quem é a Ellen? A Ellen é a segunda. A Ellen é muito estudiosa, fez farmácia e queria ser perita da Polícia Federal. Concurso dos mais, se não mais difícil do Brasil. Ela era tão determinada que ela falou que ela ia fazer farmácia para ser perita da Polícia Federal. E ela fez o concurso e passou. E é perita da Polícia Federal. Que beleza. Esteve 4 anos em Campo Grande. Para minha alegria, minha felicidade agora está aqui na Superintendência de Goiânia. A Renata e a Viviane vieram juntas, né? Isso. Duas alegrias no mesmo momento, porque a gente esperava que era uma só. E aí vieram as duas, né, para minha alegria, e essas duas me deram minhas 2 netas. Então, a Renata é da área de Direito, que trabalha comigo, e a Viviane é professora na Católica, na área de enfermagem. Me fala então sobre as netinhas, a Ana, a Júlia e a Isabela. Isabela é um xodó. Você rola no chão, brincando com elas. Deus sabe fazer as coisas, né? Renova, né? Porque eu criei as minhas filhas, e as minhas filhas muito ligadas a mim. Tive, felizmente, a possibilidade de oferecer o de melhor para elas, de estrutura de educação e principalmente de lazer, né? Elas foram crianças que brincaram o máximo que podia imaginar que uma pessoa pudesse fazer. Minhas filhas tiveram essa oportunidade. Deus me deu condição para fazer isso, né? E a Neuza sempre orientando. Então, e aí me deram essas 2 netas, que hoje eu lembro, quando as minhas filhas eram pequenas, eu lembro hoje, volta tudo aquilo na minha cabeça, aquele filme, através das minhas 2 netas, que são as 2 últimas grandes paixões da minha vida. É isso aí. Nosso programa tem o apoio do Shopping do Escritório. Se você precisa de móveis para escritório, dá uma passadinha em uma das lojas, sempre uma loja perto de você. Você pode entrar em contato pelo telefone 3531-5600 ou então pelo site shoppingdoescritorio.com.br.
E o Marco Antônio, do Shopping do Escritório, que é seu fã, torcedor do Goiás, sócio proprietário do Goiás, ele te presenteia com uma cadeira giratória lá do Shopping do Escritório. Muito Só obrigado. escolher a cor. Muito obrigado, verde. Verde? Então tá. Vai mandar para você uma cadeira verde lá. Vamos agora à pergunta na marca do pênalti para o Macalé. Em 2010, o que te fez renunciar dos cargos de diretor de futebol e de primeiro vice-presidente do Goiás? Macalé na marca do pênalti. Você pegou pesado agora, né? Um assunto, inclusive, que eu não... Você nunca pode falou. observar, eu não gosto de falar, porque primeira coisa que eu gosto de dizer é o seguinte, que o Goiás foi a minha segunda casa. Eu vivi a minha infância, a minha juventude dentro do Goiás. De uma casa que também ajudou a orientação que eu recebi da minha família. O respeito que eu tenho pelo Goiás também passa por isso. É o respeito que eu tenho foi a minha segunda casa. Felizmente, no Goiás, encontrei apenas pessoas de bem que me ajudaram a encaminhar na vida. Então, quando nós tivemos esses problemas, eu procurei o máximo, você pode ter observado, a não falar nesse assunto, que é um assunto ruim, que foi uma fase ruim, principalmente para mim, de ter que deixar o cargo de diretor de futebol e ter renunciado o cargo de vice-presidente. Quem tem a história que eu tenho dentro do Goiás de conquistas, como, por exemplo, o primeiro campeão invicto no Serra Dourada, que eu já disse aqui no bloco anterior, da minha paixão por esse estádio, e por isso que de vez em quando ele está estragado, alguém me entrevista e eu bato duro, é exatamente por isso, né, para proteger aquele patrimônio, e que fui bicampeão também no Serra Dourada. Chegou um determinado momento em que, no Conselho, eu sempre me bati para que o Goiás não fugisse uma tradição de sucesso que foi na vida do Goiás. Ou seja, as grandes conquistas, o grande patrimônio que o Goiás tem hoje, tudo isso veio do atleta feito na base. O Goiás, que há algum tempo tinha uma estrutura fantástica no Brasil, que chamava a atenção do Brasil, tudo isso deve ao atleta feito em casa. A começar comigo e Afonso quando fomos vendidos para o 15 de Piracicaba. E daí vieram grandes negócios que o Goiás fez. E, felizmente, no Goiás soube aplicar bem o recurso que vinha no seu patrimônio. Tanto é que tem áreas hoje aí, o metro quadrado mais caro de Goiânia está na área do Goiás. Então tem tudo isso. Mas naquele momento, eu tive um trabalho muito grande, e que me gratifica dizer isso, que foi a chapa União Esmeraldina. Você há de lembrar que existiam duas facções, né? Em que esmeraldinos não falavam, um não falava com o outro, por questões dentro do Goiás, e que eu recebi uma missão de tentar fazer essa união. E Deus me iluminou, que fiz. Ao pegar dois grandes dirigentes, que têm uma história extraordinária no Goiás, que era Melchor Luiz Duarte e Ailê Pinheiro, fazer que os dois ficassem numa mesma sala e que no final da nossa conversa, um abraçasse o outro. Isso aconteceu? Isso aconteceu. Quando muitos diziam a mim que aquilo era impossível, porque um era o compadre ou de Ailê ou de Melchor, tinham tentado e eles nunca aceitaram. Para ver o respeito e a consideração que eu sempre tive dentro do Goiás. Eu consegui fazer isso. A partir daquele momento, eu falei, o Goiás agora é um só. E veio, inclusive, a eleição do Cid, né, que eu fui o vice-presidente dele. E não era a minha vontade, quero até dizer para você, eu tinha feito esse trabalho todo, mas a minha disposição que o vice-presidente fosse ou Alexandre Unes ou o Melchorzinho, o Melchor Luiz Duarte Filho. Queria pegar alguém, filho de um conselheiro tradicional, né? Mas para dar uma oxigenada, para mudar a filosofia do Goiás. A minha ideia era exatamente essa. Não foi possível, eu tive que assumir a vice-presidência. E aí eu procurei também trazer nomes de expressão de outras áreas para o Goiás.
como, por exemplo, Felicíssimo de Sena, que ele é torcedor do Goiás, mas não é ligado a essa área. Aí nós fomos fazer um convite, falaram que eu vou precisar de você no departamento jurídico do Goiás pelo seu nome, pelo seu prestígio, para nós mudarmos, para nós avançarmos, para nós mudarmos a etapa do Goiás, que o Goiás ficou meio estacionado. Falou, agora nós vamos para dar um grande salto. E assim vieram grandes nomes, do Gilberto Seba e outros nomes mais, que eu fico feliz de ter feito esse trabalho e as pessoas conhecem a gente, foi também por isso, né, que nós conseguimos fazer. E fui depois escolhido de surpresa quando o presidente, talvez num momento infeliz, resolveu trocar o chefe do departamento jurídico nosso, que era Felicíssimo de Sena, e não gostaria de falar da forma como foi feita a comunicação, que até foi um motivo maior, né, do empenho que eu fiz, aí pura e simplesmente achou que deveria mudar, por mudar, e ficou uma situação muito difícil. Sem maiores motivos. Sem maiores motivos. Um homem com conhecimento, né? Quer dizer, no Brasil inteiro, quem não sabe, né? Quem não quer ter um nome desse? E sem me comunicar, fiquei sabendo por terceiros, eu achei também que não era hora de eu pegar minhas coisas e afastar do Goiás. Aí você saiu da diretoria do futebol? Saí do futebol e logo em seguida também renunciei para não ter maiores contratempos. E você acabou me tirando aqui. É uma coisa que eu não tinha intenção mais de falar, isso é página virada. Isso não faz bem. Mas foi bom para eu ter tido a oportunidade de dizer por o que aconteceu antes disso, que tenha me deixado nessa situação. E eu não teria outra saída a não ser realmente me afastar. Poderia ter permanecido se o time tivesse uma dificuldade enorme, que não faria isso nunca. Mas o time estava em equilíbrio e tal. Eu falei, bom, então está na hora de eu me retirar. Você ainda é conselheiro? Não. Por quê? Também pedi para afastar do conselho. Totalmente? Totalmente. Eu sou apenas um sócio do Goiás. Um sócio. Sou sócio do Goiás. Tenho um título também como ex-atleta. E sou um torcedor comum como os outros. 2 anos, se não me engano, 2 anos antes, você tinha tentado a presidência do Goiás. Você se candidatou na chapa contra o Raimundo Queiroz. O Raimundo Queiroz teve 352 votos contra 58 seu. Por que naquela ocasião você se candidatou à presidência do Goiás? Candidatei porque eu não concordava com a filosofia que seria imposta. Aliás, queria permanecer dentro do Goiás. Aquela foi uma forma, e agora é uma oportunidade muito boa para dizer, que ninguém nunca no Goiás pode falar todos os defeitos que tem, mas ninguém vai dizer que algum momento eu me omiti no Goiás. Eu não concordava com aquela posição, eu não concordava daquela forma como estava colocado. O que fiz? Peguei o número de assinaturas para registrar a chapa, não pedi voto para nenhum conselheiro, fui para lá, fiz a manifestação que deveria fazer, sempre enaltecendo o Goiás e dizendo que talvez eu não tivesse com a razão, mas eu achava que aquela posição era equivocada, a direção que estava tomando. O que ocorreu? Eu tive esse número de votos que você estava dizendo, e terminada a eleição, houve aquela festa, né, aquela confraternização, e eu também fiquei feliz. As pessoas que vieram me entrevistar não estavam entendendo por que eu estava sorrindo feliz. Só aí, depois que as pessoas ligadas à chapa vencedora do Goiás foram verificar, porque se falava que naquela época eu era o candidato dos ex-presidentes insatisfeitos com o Goiás. Não tinha nada disso. Aí eles perceberam que eu tive aquela quantidade de votos por mim mesmo, pela minha posição. Não que tivesse alguma estrutura, que tivesse alguma coisa atrás disso. Aí eles entenderam que efetivamente eu tinha um prestígio dentro do Goiás. Prestígio único, meu, sem nenhuma estrutura, sem ninguém atrás, sem eu pedir voto para ninguém. Você era oposição ao Raimundo Queiroz? Eu não concordava com a linha, do Raimundo. a linha que estava sendo seguida.
até porque com ele particularmente nós fomos amigos, não tinha nada, não teria nada disso. Só que eu não concordava Porque com todas as vezes que você estava no Goiás, ele não estava. Não estava. Foi uma coincidência? Coincidência, porque o Raimundo, eu lembro do Raimundo, no tempo do Goiás, no Goiás em ascensão, eu lembro do Raimundo, na beira do campo assistindo nossos treinos, né? Então, até nesse momento, eu prestei esse serviço ao Goiás. E numa assembleia que teve uma dificuldade de prestação de contas, você sabe perfeitamente disso, eu pedi a palavra e falei, lembra das minhas palavras alguns tempos atrás? Lembro disso? Só quero lembrar os senhores, não quero entrar no mérito da discussão, mas lembrar que eu não me omiti. Eu me posicionei e respeitei o clube, porque não saí atirando em ninguém, não saí falando, você nunca viu falar nada de Goiás, nada de diretor do Goiás, nada disso. Até com quem eu disputei a eleição, nunca falei. E hoje está no caminho certo? Acho que sim, mas fiquei feliz alguns dias atrás que vi fazendo uma movimentação lá no CT do Goiás e gostaria de dizer também, André, que quando passei, agora por último que passei lá, deixei um projeto aprovado para um centro de treinamento que não ia perder nada para o do São Paulo. Devidamente, o projeto foi aprovado no Ministério de Esportes. Fiz questão de ir a Brasília para protocolar. O projeto de incentivo do esporte é aquele que paga o imposto, ele aplica e tem uma certidão de quitação. O projeto ficou em torno de 9 milhões e meio, e junto ao projeto que nós protocolamos em Brasília, que foi aprovado em Brasília, existia uma carta de um dos maiores bancos do Brasil, dizendo que tem um interesse em participar daquele evento, enquanto os outros clubes vão lá e quebravam a cabeça para arranjar quem poderia fazer. O projeto do Goiás está com a carta de um dos principais bancos do Brasil, que foi um trabalho, inclusive, de Paulo Lopes, Banco do Brasil. E o Goiás precisava, pura e simplesmente, acertar as dívidas que tem, as pendências que tem, para juntar uma certidão e ser favorecido por isso. Foi mais um trabalho que eu fiz para o Goiás e não sei te responder se deu certo. Se deu certo, não. Mas que foi aprovado, foi. E que tem um banco que manifestou, esse documento está junto, é só entrar no Ministério de Esportes, deve estar lá, Goiás Esporte Clube, e vai verificar que o projeto está assinado por mim. Macalé, você é feliz? Sou, graças a Deus, sou muito feliz. Eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui hoje. Obrigado. Tá aí, tabelamos com Macalé, ex-jogador da equipe do Goiás, do 15 de Piracicaba, membro da OAB, ex-dirigente do Goiás. Uma entrevista que você pode acompanhar também na internet, no meu site, andreisaac.com.br. A você um abraço e uma boa tarde.